Oi, gente, tudo bem? Vou explicar pra vocês a matéria da minha prova, porque amanhã eu tenho prova de história e eu tô lendo aqui e eu queria explicar pra vocês, porque é bom pra mim estudar também, então vamos lá. Ó, primeira coisa, gente, já me segue aí, curte esse vídeo, comenta se você vai ter prova essa semana também, tá? Que eu quero saber. Vamos começar sobre Marquês de Pombal. Gente, Marquês de Pombal era o primeiro-ministro de Portugal. Aí, gente, ele queria o quê? O objetivo dele no momento era reconstruir Lisboa, que era uma cidade que tinha sido destruída por um terremoto lá em Portugal. Aí ele fez o quê? Ah, tem essas colônias aqui, vou aumentar os impostos delas, que eles vão me dar mais dinheiro e eu vou reconstruir lá Lisboa, né? Aí, gente, só que nessa época tava tendo muito despotismo esclarecido. Que é o quê? Esse despotismo esclarecido, gente, ele é, tipo, uma forma de mesclar o absolutismo com as ideias iluministas. Ou seja, o monarca, né, que governava as coisas lá, queria governar tudo de forma absolutista, mas ele também tinha o objetivo de promover o bem-estar do povo, que são as ideias iluministas, né? Aí, o que aconteceu? Ocorreu algumas reformas pombalinas, né? Pombalinas, que são as coisas que ele mudou, em geral, aqui na nossa colônia. Brasil. Aí, gente, o que ele fez? Ele extinguiu, né? Extinguiu? Fez a extinção, gente. Falou que não ia ter mais nem capitanias hereditárias. O que eram capitanias hereditárias? Calma aí, gente. Capitanias hereditárias são divisões de grandes pedaços de terras que eram divididas, tipo... Ah, como que eu explico isso, gente? Divisões de grandes pedaços de terras. Nossa, que barulho foi esse? Calma aí. Ó, capitanias hereditárias eram divisões de grandes pedaços de terras que eram passadas de pai para filho, ou seja, hereditariamente. Por isso, capitanias hereditárias. Eles falou que não queria mais isso, né? Que essa divisão de terras por família não ia ter mais. E aí, beleza, ok. Ele também fez o quê? Deu a extinção na escravidão indígena. Por quê, gente? Ele queria que os indígenas virassem europeus. Então, ele falou, não vai escravizar mais, eu quero que vocês se civilizem, sabe? Índios mais civilizados. Eu quero que eles tenham a religião, o jeito, a fala, tudo de um europeu. Então, não vai mais ser descivilizado. Ok, tirou a escravidão indígena. Também transferiu a nossa capital, que era Salvador, ele transferiu para o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é muito mais perto de Minas Gerais do que Salvador. Então, faz mais sentido, porque estava muito em alta a atividade mineradora, né? Então, ajudou bastante nesse detalhe. Aí, a gente também tinha o padroado, que era basicamente o Estado controlava a igreja. Isso é uma forma de absolutismo, né, gente? Como a gente conhece. Outra coisa era o subsídio literário, que era um conjunto de práticas para melhor interpretação de uma obra. Por exemplo, um texto, uma pintura, alguma coisa, ele queria que interpretassem do jeito que ia ajudar o governo dele, sabe? Então, era isso. Isso aí foi bem imposto depois da expulsão dos jesuítas, que também foi um grande negócio que ele fez, sabe? Como é que é o nome? Uma grande reforma que ele fez, expulsar os jesuítas, gente. Mudou muita coisa, gerou muitas consequências. Por exemplo, na religião, gente, com a expulsão dos jesuítas, criaram novas religiões, né? Porque além da expulsão dos jesuítas, ele colocou um estado laico. Então, as culturas começaram a se mistificar. Beleza, gente? O que mais? Economia também mudou, por conta da expulsão dos jesuítas, mudou muito mesmo, tá? Centralização do poder por conta do absolutismo, muita coisa. Enfim, mudando de assunto, temos as colonizações da América. Vamos começar com a colonização portuguesa? Gente, eu não tenho uma dicção muito boa, então vocês vão ter que ignorar, tá? Mas você vai ficar aqui me ouvindo falar, porque eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. Tá certinho. Vamos lá, gente. Ó, colonização portuguesa. No início, gente, era mais baseada no extrativismo. Por exemplo, no pau-brasil. Porque, gente, eles queriam produtos primários. As relações econômicas aqui da colonização portuguesa, eles vieram para pegar pau-brasil, para pegar as coisas primárias que a gente tinha aqui. Aí depois que eles começaram a ver que o nosso país, né, colônia deles agora, no momento que eu tô falando, era bom. Aí eles fizeram o quê? Começaram a fazer uma mão de obra escrava lá. Primeiro eles pegaram nossos índios, que estavam aqui já, e depois eles trouxeram os africanos e começaram também a escravizar eles aqui. Então, primeiro a mão de obra era escravizada só que dos indígenas, depois foi para os africanos também, né? Aí, gente, as capitanias hereditárias também tinham aqui. Era basicamente, gente, pessoas que o rei confiava pra poder governar aquele pedaço de terra. Que, já falei pra vocês, capitanias hereditárias eram aqueles divisão de pedaços de terra, né?
Acho que vocês lembram que eu falei 5 vezes repetidas por conta da minha dicção de bosta. Aí, gente, essa divisão aí de terras tinha aqui, beleza, mas não deu muito certo não, tá? Porque aí teve que instalar um governo geral em Salvador. Esse governo geral, gente, ele incentivava a catequese, ou seja, mais coisas sobre a igreja. A sociedade aqui, gente, dessa colonização era brancos, negros e indígenas. Por quê? Negros e indígenas que eram escravizados, mão de obra, e a sociedade que mandava lá era os brancos. Enfim, isso aí gerou muitas trocas culturais, gente. Porque, já pensou? Tudo isso de povo junto, gente, gerou comidas novas, religião nova, língua nova. Por exemplo, a nossa língua aqui do Brasil, gente, é muito mistificada. Tem palavras europeias, palavras indígenas, palavras africanas, palavras brasileiras que foram criadas. Então, gente, nossa língua é um bom exemplo disso, dessas trocas de cultura, tá? Agora, próximo, gente, colonização francesa. Gente, essa aqui, eu confesso que eu não gosto muito não, tá? Mas vamos lá. A economia era forte de exportação de produtos tropicais. Tipo banana, açúcar, tabaco, né? Que eles traficavam muito tabaco, gente. Sério, o povo que fuma, gente. Meu Deus do céu. Enfim, aí o Canadá, gente, era a nova França. Porque eles mandavam em tudo lá. A França mandava em tudo no Canadá. Aí foi chamada de Nova França. Porque, né, o Canadá tava na mão, assim, ela tava comendo na mão da França, entendeu, gente? Enfim, aí, a principal mão de obra lá era para produtos produzidos com pele de animal. Então, eles trabalhavam lá no Canadá, basicamente, tipo, para criar coisas com pele de animal. A mão de obra lá era basicamente só pra isso. Mas tinha bastante outras coisas também, tá, gente? Aí, no Caribe, eles tinham uma mão de obra mais escrava mesmo, tá? Diferente do Canadá. Que mais? Política. Apoio real e controle estatal. Gente, tô lendo porque eu vi isso aqui ontem. Tá, apoio real. Então, na política, gente, o rei, ele apoiava essa colonização. Ou seja, ele mandava dinheiro, mandava povos lá, enfim. Ele ajudava. E o controle estatal era forte também. Então, o Estado controlava tudo, gente. É tipo um absolutismo, sabe? Bem assim. Teve a perda de muito território também, gente. A França perdeu muito território porque eles foram fazendo revoltas. E vários desses territórios conseguiram fazer que nem o Brasil, virar país. Só que demorou um pouco mais o Brasil, né? Enfim, conseguiram independência. Isso, achei a palavra certa. Por isso que eles perderam bastante território. Também teve uma revolta escrava no Haiti. E deu certo, a gente foi uma das únicas que deu certo, que eles conquistaram a independência, tá? Além dessas independências, gente, eles perderam território por guerras e essas coisas, revoltas mesmo. A sociedade lá, gente, era, tipo assim, mística também. Só que tinha bastante troca cultural e... Deixa eu pensar, eu vi alguma coisa sobre isso. Ah, verdade. A sociedade lá, gente, os franceses, eles eram, tipo assim, influenciados a casar com as indígenas para poder aumentar as trocas culturais. Dá para vocês entenderem? Enfim, ajudava bastante também nas trocas culturais, como eu falei. Colonização espanhola. Gente, a economia era mineradora e da agricultura. Então, basicamente, eles viviam nas minas e na parte agrícola. A mão de obra era dos povos nativos lá do país colonizado, da Espanha. A política, gente, era basicamente assim. Pra você ganhar uma terra, não era que nem lá nas capitanias hereditárias, que era quem o rei confiava, ele ia lá e dava aquele pedaço de terra. Era tipo assim, cheguei primeiro, a terra é minha. Então isso, gente, causou algumas revoltas, tá? Isso aí tinha 2 tipos. Tinha a mita e a encomenda. Nessa parte de mão de obra, tá, gente? Que eu vou falar agora. Que eu falei dos povos nativos. Tinha 2 tipos. A mita, gente, era mais assim, era um trabalho mais forçado. Meio escravo, né? Podemos dizer. Eles eram basicamente forçados a trabalhar nas minas. Só que não era bem um trabalho escravo. Eles só exigiam que você trabalhasse lá. Mas, enfim. Aí, a encomenda também era um trabalho um pouco forçado, mas os colonizadores espanhóis, eles recebiam um direito, o colonizador ia lá e falava assim, eu tenho direito de te cobrar para você ir trabalhar e exigir que os indígenas
trabalhavam. E aí, o que eles falavam? Você vai trabalhar pra mim, eu posso exigir que você trabalhe pra mim, só que eu também te prometo que você vai ter proteção e evangelização. Eu vou te evangelizar, eu vou te dar coisa da igreja evangélica e vou te proteger. Só que você vai trabalhar pra mim. Só que, gente, a gente sabe que isso não funcionava, tá? Porque não protegiam e não evangelizavam, tá bom? É isso mesmo. Eu falo mesmo, gente. Meu Deus, que brega. Eu tô enlouquecendo, gente. Eu tô enlouquecendo. Você tá entendendo que eu tô enlouquecendo? Tá bom. Enfim. Sociedade, bastante troca cultural, como sempre. E, gente, a base da nossa pirâmide de importância, assim, no topo ficavam os chapetões, que eram administradores reais, por exemplo, tinham cargos muito altos perto do rei, assim. Eles ficavam lá em cima, eles eram bem ricos. Aí no meio tinha os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na colônia. Por exemplo, o espanhol vinha lá da Espanha, vinha pra colônia, casava lá com alguém, tinha filho, e esse filho dele nascia lá na colônia, mas ele era espanhol. Então, ele era chamado de crioulo. E embaixo, os índios e escravos, né, gente? Óbvio. Que eram os que mais tinham, só que também eram os mais coitados, tadinho, gente. E uma coisa bem importante, gente, é lembrar dessa mita e dessa encomenda, tá? Isso cai bastante em prova. Ó, a mita é um trabalho mais forçado e a encomenda é tipo assim, eu posso te cobrar pra você trabalhar, mas eu vou te dar isso, isso, aquilo. Só que você não vai, eu não vou te dar isso, aquilo. Você sabe disso, mas você vai ter que trabalhar pra mim, entendeu? Eu posso te cobrar porque o meu colonizador falou que eu posso te cobrar, então eu posso cobrar. Tá certo. Enfim. Gente, da colonização inglesa, a gente não tem, tipo assim, muito o que falar, tá? Mas era mais uma coisa agrícola, sabe? Manufatura agrícola. Eles eram mais da agricultura e tinha bastante troca cultural. Não tenho muito o que falar sobre isso. A reforma protestante, gente, isso aí é bem importante, tá? Vamos fazer um resumo bem geral sobre a reforma protestante? A reforma protestante foi uma reação contra abusos que a igreja católica estava tendo. Ou seja, foi reformas em forma de protesto contra a igreja católica. Eles não eram a favor da igreja católica. E aí teve vários reformistas, por exemplo, Martinho Lutero, João Calvino, qual mais, gente? Teve um negócio lá anglicano. Enfim, eu vou explicar certinho pra vocês. Mas eu quero falar um pouco sobre Max Weber. Gente, ele basicamente defendia que tipo assim, ele não gostava da igreja católica. E ele defendia que todas essas reformas protestantes estavam ajudando a desenvolver, aumentar o capitalismo. Essa era a tese dele. Ele criou lá uma tese que falava que as reformas protestantes estavam aumentando o capitalismo e ajudando a desenvolver ele. Era essa a tese do Max Weber, entendeu? Ou seja, vamos falar agora das reformas. Vai, gente. Depois eu explico mais sobre Max Weber. A reforma luterana. É basicamente coisa de fé. Gente, o Martinho Lutero era mais de fé, assim, sabe? Ele acreditava na salvação pela fé, ou seja, que só Deus podia te salvar, nenhuma ação humana ia te salvar, nada que você fizesse ia te salvar, só Deus podia te salvar. Também deixou a Bíblia mais acessível, fazendo uma transcrição dela para poder ficar mais acessível, e falava que ela era a única fonte de autoridade. Não era o Papa, era a Bíblia a única fonte, o Papa não. Ou seja, ele rejeitava a autoridade do mesmo, né? Ele não gostava do Papa ter muita autoridade, ele gostava da autoridade de Deus, da Bíblia. Certo ele, né, gente? Eu concordo um pouco. Brincadeira, ou não. Certo, gente. Aí, calvinistas. O João Calvino, gente, ele basicamente defendia a soberania de Deus. Ou seja, Deus no topo de tudo. E ele valorizava uma vida mais simples. E ele falava que o trabalho, você se empenhar no seu trabalho, você se esforçar no seu trabalho, era uma forma de você demonstrar a sua fé. E ele falava que você tinha que ter uma vida simples também, tá? Então, os calvinistas defendiam uma vida simples e que você tinha que trabalhar para demonstrar a sua fé. Ou seja, eles eram bem disciplinados, sabe, gente? E eles também defendiam a predestinação divina, ou seja, o que Deus decidir que ia ser. Ou seja, uma predestinação, sabe? Estava predestinado já que você ia ser salvo ou não. Deus que decide isso. Enfim, a anglicana, gente, era basicamente assim. O rei Henrique, ele não gostava
da Igreja Católica. E aí ele fez umas motivações políticas para poder se separar da Igreja Católica. Ele, como rei, queria se separar da Igreja Católica. Por quê? Ele queria se divorciar, mas a Igreja não deixava divorciar, gente. A Igreja Católica, uma das coisas é que não deixava divorciar. E aí ele se separou da Igreja Católica, e aí foi aonde surgiu a Igreja Anglicana, gente. Porque foi uma criação de uma nova igreja a partir disso, que era uma igreja baseada na Igreja Católica, só que com alguns outros princípios diferentes. Por exemplo, quem mandava na Igreja anglicana era o rei, não era o papa. Ele queria tirar o poder do papa. Ele não gostava desse poder todo que o papa tinha. A gente também tem que falar da doutrina de Martim Lutero, né? Gente, eu já falei pra vocês, Martim Lutero é daquela reforma luterana lá, que ele gostava da fé, da justificação de tudo, era Deus, era uma obra divina, entendeu? E ele não gostava da autoridade do Papa, ele gostava mais da autoridade da Bíblia, e ele acreditava que a única salvação não era por atos humanos. Por exemplo, a igreja, gente, fazia alguns abusos. Ela vendia salvação, ela vendia lá eu acho que é carta de alguma coisa, vendia coisa falando que, você compra isso, você vai ser salvo. Você compra isso, vai ajudar em tal coisa, que Deus vai ajudar de acordo com esse objeto. Gente, não era assim que funcionava pra ele. Era coisa com você mesmo. Você orava e pedia pra Deus. Você não precisava comprar o seu perdão, entendeu? Enfim, essa era a doutrina de Martim Lutero. A gente tem a contra-reforma religiosa, né? Que era basicamente a resposta da Igreja Católica aos protestantes, né? Gente, foi assim. A resposta da Igreja Católica tinha o objetivo basicamente de revitalizar e aumentar a força que a Igreja perdeu. A Igreja Católica perdeu muita força, gente, porque os protestantes ficaram muito fortes, gente, muito fortes mesmo. E a Igreja perdeu seu apoio, como é que eu explico? Enfim, eles queriam fortalecer a igreja e a influência da Igreja Católica. Como que eles fizeram isso, gente? Eles fizeram várias mudanças na igreja, e eles fizeram um negócio chamado Concílio de Trento. Concílio de Trento. Trento? É isso, Concílio de Trento, gente. Foi um negócio para discutir e estabelecer pontos na Igreja Católica que estavam perdendo valor. Por exemplo, gente, na Igreja Católica estava perdendo muito o valor do Papa. Então, eles colocaram mais autoridade para o Papa na Igreja, com esse Concílio de Trento, por exemplo. E aí, a Igreja Católica reconheceu a necessidade que os seus... Gente, os seus o quê? Que o seu clero estava precisando. Então, deixa eu explicar de novo essa parte que eu me buguei. A Igreja Católica reconheceu que o seu clero estava precisando de uma nova educação e uma educação melhor. Como que eles iam fazer isso? Eles iam colocar mais educação católica nas escolas e umas escolas melhores para eles estudarem mais sobre o catolicismo, para poder também ajudar a dar uma maior influência da Igreja Católica sobre o clero. Dá pra vocês entenderem, gente? Eles queriam manipular as pessoas do clero com esse aumento da Igreja Católica na educação. Entenderam? Gente, aí temos o quê? Censuras em livros também que eles fizeram. Eles começaram a proibir livros e também colocar coisas em livros que podiam ajudar nessa influência deles, sabe? A poder crescer a igreja. Também fizeram uma expansão missionária. Mandaram vários missionários, isso aí através das grandes navegações. E os jesuítas foram os que mais ajudaram, tá, gente? Porque eles tinham sido expulsos lá, blá, blá, blá. Ai, gente, muito foda. Sério, que matéria difícil. Falar pra vocês. Expliquei tudo isso. E o que eu entendi? Eu entendi que esse povo era tudo louco e que eu tô precisando de terapia, porque eu não aguento mais estudar. Gente, matéria chata, viu? Tem que saber detalhe por detalhe. O que é isso? Muito chata. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.